Olá! Que saudade! Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo aqui pro YouTube. Gente, eu tava até esquecendo como é que liga aqui o negócio da câmera. Esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões sociais. Queria dizer que faz um tempinho já que eu não gravo aqui pro YouTube, mas que eu estou bem ativa lá no meu Instagram, tá? Me segue lá, @faria.ursula. E nesse mês da consciência negra. Ah, deixa eu falar. Tem live da consciência negra, tem um monte de conteúdo muito legal. Esse tempo todo que eu não tô gravando aqui, eu tava gravando lá. Nesse mês da consciência negra, né? Eu resolvi viver, né? Intensamente, principalmente a semana da consciência negra. E uma das coisas que eu fiz, eu fui no cinema, né? E aí eu queria contar um pouco pra vocês, né? Eu fui no cinema ver o filme Marighella. Eu queria contar um pouquinho pra vocês as minhas impressões sobre o filme, o que que eu achei, tá? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, vamos lá. Marighella, né, pra quem ainda não viu, é um filme forte, né? Ele é um filme muito impactante e ele vem trazendo, né? Ele vem demonstrando, denunciando, né? Todos os horrores vividos na época da ditadura militar, né? Aqui no Brasil. Então, ele vem mostrando toda a perversidade, né? A forma como essas pessoas viviam, né? Inclusive as pessoas negras viviam, as perversidades que ocorreram naquela época, né? Como as torturas, os choques, né? O desaparecimento das pessoas, muitas pessoas desapareciam naquela época, isso vem retratando, né? Porque muitas pessoas, para fugir, né, daquele regime que era tão opressor, acabavam se exilando, como a gente fala, né, fugindo, né, aqui do Brasil. Então, o filme, ele é muito interessante, né, é um filme muito bom, mas ele é um filme bem forte, que ele vai trazendo, né, o que os ditadores chamavam de comunistas, né, que eram pessoas, né, simplesmente os vistos como comunistas, eles eram pessoas que lutavam, né? Lutavam contra a ditadura, lutavam para que houvesse o fim da ditadura, né? E Marighella era um deles, né? Era um líder, um homem negro. E aí essas Marighella, né, e seus companheiros, eles lutavam contra o golpe, né? Eles lutavam para que todas aquelas barbáries, aqueles horrores acabassem, né? Mas Marighella também é um filme sobre companheirismo, ele é um filme sobre amizade, sobre lealdade, né? Sobre a importância de se lutar por uma causa comum, né? De se lutar pela mesma causa, tendo um objetivo comum, né? E é um filme sobre lealdade, porque mesmo diante da morte, né? Da iminência de morte, mesmo diante das torturas, os companheiros, né, eles não se entregavam, eles não entregavam uns aos outros, né? Eles eram fiéis uns aos outros. E então Marighella é um filme, né, para refletir, né, sobre o período que foi a ditadura, também sobre o período que a gente vive atualmente, né, o governo atual. Mas Marighella também é um filme, né, para a gente pensar sobre saúde, né? Esse é um canal de saúde, então Marighella, ele também é um filme pra gente pensar sobre saúde, né? Por quê? Porque a ditadura, ela teve consequências, né? Sobre a saúde física e mental das pessoas que viveram naquela época, né? Então a gente tem como principal líder, como eu estava falando para vocês, Marighella, né? Que era um homem negro, né? E ele usava o codinome Preto, né? E ele era o líder dessa revolução que ocorreu. Ainda nesse período da ditadura militar, muitas pessoas se uniram a essa causa, né, para acabar com o golpe e com o fim da ditadura, como alguns religiosos, né, inclusive pessoas da área da saúde também.
Então, cabe trazer aqui, né, nesse vídeo, por que que esse filme é tão importante, né? Justamente porque ele vai refletir sobre os horrores da ditadura, né? E ainda, né, a gente vai pensar então que o preto, né? Ele era um grande líder, ele era um símbolo de resistência, né? E ele lutava contra essa resistência, da gente pensar, inclusive contra a resistência policial que sofria, né? Então, no período da ditadura, tudo que era do preto era mais intensificado, né? Também, né? Inclusive os movimentos sociais dessa época, né? Havia um controle, havia vigias, né? Das pessoas pretas, né? Dos movimentos sociais, dos militantes, né? Negros, né? Nos bailes, né? Nos bailes blacks, né? Essas pessoas eram vigiadas também, né? E esse regime foi um regime, então, contra os movimentos sociais e de trabalhadores, né? A ditadura ela foi um momento sombrio, né? Chamado de Anos de Chumbo, onde uma abordagem policial, por exemplo, né? Quando era a um indivíduo negro, ela era muito mais dura, né? Em cima do corpo do homem preto, que era preso, né? Muitas vezes torturado, eliminado, né? Forjando, então, tendo como um argumento, utilizando como argumento que esse homem negro seria um bandido, né? Com essa desculpa. Né? E aí, muitas vezes colocando, né? Um armamento na mão de um preto, né? Eliminando, matando esse preto e dizendo que ele estava armado, quando na verdade ele não estava. Né? Então, a gente tem Marighella, né? Ele é um filme para a gente pensar, né? Também nas renúncias, né? Nas renúncias que se faz, né? Quando a gente luta por uma causa, né? Quando se é um militante. É tão importante, né? A gente pensar sobre isso, né? Do quanto que aquelas pessoas, Marighella e seus companheiros, né? Eles seriam capazes de viver ou até mesmo de morrer, né? Por aquela causa, né? Então, lutar por uma causa, muitas vezes, é árduo, né? Muitas vezes a gente precisa fazer algumas renúncias, né? Como Marighella, ter que ficar longe do seu filho durante um tempo, né? De sua família, né? Em prol dessa causa. É um filme que vale muito a pena ver, né? Ele faz uma reflexão muito importante também sobre paternidade negra, sobre masculinidade negra. Né? E eu recomendo muitíssimo. Marighella. Essas foram as minhas impressões sobre o filme. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!